E aí, meus amigos, aqui é Jandefute, diretamente de Recife, mesmo falando aqui como trajado de torcedor do Esporte Clube do Recife, 87 na camisa, 87 é nosso, vim falar do Ceará. Existe um ditado que fala: a soberba precede a queda. E de fato isso é muito verdade. Há muitos anos, o Ceará se tornou um time soberbo, um clube soberbo, por conta do seu presidente, o Robson de Castro. Em 2018, quando o Sport disputava o mesmo campeonato, a Série A daquele ano, já teve um sinal de que o Ceará tinha mente pequena. Mas antes disso, antes de eu começar essa conversa aqui com vocês, eu peço que vocês deixem o seu like e se inscreva aqui no canal. Quem não é inscrito, verifique a notificação, né? Ative a notificação e verifique a sua inscrição. Às vezes pode acontecer aí de deixar de se inscrever, enfim, essas coisas que acontecem nas mídias. Então verifique aí a sua inscrição, deixe o seu like e envie para os seus amigos aí que gostam de análise de jogo, que gostam da minha pegada aqui falando de futebol. Bom, vou falar agora a vocês por que o Ceará já caiu faz um tempo já. Em 2018, o Sport disputou a mesma divisão, né, a Série A, com o Ceará. E naquele ano, o Ceará também brigou por baixo da tabela. O Sport, no início, antes da Copa do Mundo, ano parecido até, né? O ano era 2018, Copa do Mundo, né, na Rússia. E o Sport estava bem até antes da Copa. Inclusive estava ali brigando no G4. O Ceará estava lá por baixo. E chegou o Lisca no Ceará. E o Lisca fez um excelente trabalho de recuperação na equipe cearense. E o Sport foi o que começou essa recuperação nas mãos do time cearense. Voltando da Copa do Mundo, o Sport perde para o Ceará por 1-0 lá. E o Claudinei, que era técnico do Sport, que até então, né, foi demitido. Ele era o técnico do Sport naquela ocasião e foi demitido. E aí o Ceará começou a alavancar vários resultados positivos naquele ano. 2018 foi um ano de revitalização, muito parecido, inclusive, com a recuperação do Fortaleza, o seu rival aí, nesse ano. A recuperação do Fortaleza merece até um vídeo aqui para falar sobre isso. Então, assim, chegou a reta final de 2018, a última rodada. O Sport precisava da vitória diante do Santos e venceu. Inclusive, Rodrigo, que é do Real Madrid hoje, um dos grandes destaques, convocado para a Copa, foi o cara que jogou contra o Sport naquele jogo. Ele fez o gol de honra do Ceará, do Santos, perdão. Sendo que o Ceará ele precisava vencer o Vasco para o Sport ficar na Série A. E o que aconteceu, meus amigos? Um empate xoxinho, Ceará e Vasco. E o Ceará se manteve na Série A, já tinha se mantido na Série A, porque uma rodada antes dessa penúltima, o Ceará se livrou do rebaixamento. E o Vasco, que não jogava absolutamente nada naquele ano, estava brigando lá embaixo mesmo. Ele não conseguia nem vencer dentro de casa e nem fora. O Vasco estava horrível aquele ano, tanto é que quase caiu. E o Vasco empatou com o Ceará estranhosamente. E o Ceará brigava por Sul-Americana. Se o Ceará tivesse ganho do Vasco naquele último jogo, dentro do Castelão, e o Vasco era horrível, muito fraco, não ganhava de ninguém, por isso que estava lá embaixo. Se tivesse ganho, galera, o Ceará ia para a Sul-Americana pela primeira vez, né? E o Vasco tinha sido rebaixado e o Sport se manteria. Só que em 2019, o presidente fanfarrão do Robson de Castro alfinetou, falou besteira do Sport. E aí a minha cabecinha, ao lado esquerdo do cérebro, já começa a raciocinar. Oi, se ele falou isso do Sport em 2019, tá explicado o porquê do jogo de comadres um ano anterior para rebaixar o próprio Sport. Então, a mente do Ceará, mediante o seu presidente, já era pequena em 2018. E aí, de lá para cá, o Ceará ele se tornou uma potência do Nordeste. Se tornou ficando na Série A, jogando a Série A com mais frequência e também
adquirindo cotas, participações na Sul-Americana. E tudo isso foi fazendo o Ceará se manter num posicionamento de soberba. Soberba. Resultado: 2019, o Ceará também brigou para cair. E o Ceará era para ter caído. O Ceará ficou na Série A em 2019 com 39 pontos. 39 pontos. Foi a menor pontuação de um time que ficou na Série A. Foi a do Ceará em 2019. O Cruzeiro caiu naquele ano. Se eu não me engano, o Cruzeiro caiu com 34 ou 36 e o Ceará tinha 39 e ficou. Então vocês vejam. Eles brigaram para não cair em 2018. O presidente falou besteira do Sport em 2019. Eles brigaram para cair em 2019. A mídia de Pernambuco, ela alimentava muito isso naquela época. Quando o Robson de Castro deu declarações contra o Sport, meio que tipo taxou assim como se, tá vendo, o Ceará, um time rico, um time que tá em alta, zoando com vocês, Sport. Que situação! Olha como vocês estão na Série B, Sport. É o que estão fazendo hoje em dia. O Sport é tipo assim, o Sport é o representante de Pernambuco que, se ele tá bem, a turma se cala. Se ele tá mal, a turma diz que é o futebol de Pernambuco tá acabado porque o Sport tá lá embaixo. Então, assim, a turma fazia esse enxame. A imprensa daqui alimentava o Robson de Castro, alimentava que é o Ceará que está à frente do Sport. Mas esquecia de que o Ceará brigava para não cair pelo segundo ano seguido, 2018 e 2019. É a mesma coisa do Sport quando está jogando Série A. Era a mesma coisa do Sport. Mas enfim, o gramado do vizinho é mais verde, né? O gramado do vizinho é mais verde. E aí, 2020 fez uma campanha ok, 2021 malé, sendo que 2022 o Ceará teve a sua maior queda de soberba. O Ceará iniciou a temporada sob meus elogios também. Eu faço trabalho lá no canal do Luiz e quem me acompanha lá sabe. Na Copa do Nordeste, quando a gente fazia lives, eu falava, o Ceará é um favorito para mim a ganhar o título da Copa do Nordeste. E o Ceará é um dos favoritos a ficar ali mais à frente no Brasileiro dos nordestinos, porque eu vejo o elenco do Ceará melhor do que o elenco do Fortaleza. Sendo que um elenco de uma equipe que é aguerrida, ela não é só feita por jogadores de grife, jogadores conhecidos. Quando o Ceará contratou o Matheus Gonçalves, o Matheus Peixoto, quando contratou o Jael, quando contratou jogadores que tiveram passagens boas nas suas equipes antecessoras ao Ceará, todo mundo falava, caraca, o Ceará tá parecendo um shake do Nordeste. Tá contratando todo mundo de nome. E isso fazia a minha cabeça pensar que o Ceará, com esses elementos, conseguiria sair melhor do que as outras equipes. Iniciou-se a Copa do Nordeste e o bicho-papão da Copa do Nordeste era o Ceará. O Thiago Nunes chegou ao Ceará e, ao meu ver, não fez mau trabalho. Ele fez um bom trabalho. O grande problema é que o Thiago Nunes perdeu, foi eliminado pelo CRB na Copa do Nordeste, nos pênaltis. Mas se você pegar o jogo em si, o Ceará ele dominou o CRB o jogo inteiro. O Ceará, quando jogou contra o Sport, na era Florentino, o Ceará engoliu o Sport. Então, assim, o Thiago Nunes ele só não conseguia achar o centroavante para botar a bola para dentro. Mas ele fazia um bom trabalho. Mesmo assim, a gestão pensou de que ele não seria um bom técnico. Demitiram. Depois foram atrás do Dorival. E o Dorival, que o Sport tanto foi atrás, fechou com a equipe do Vozão. E por muito pouco tempo, ele ajeitou a casa, ele conseguiu o que o Thiago não conseguiu, de dar resultados à equipe. Deu resultados. Mas em pouco tempo, ele foi embora. O Flamengo, que é o melhor time da América, campeão agora há pouco, um dos melhores do Brasil, em termos de elenco, é o melhor do Brasil, ele não podia recusar. E foi para lá, para o Flamengo, e teve sucesso.
o Ceará ficou meio que tipo revoltado, a torcida ficou revoltada porque o Dorival já tinha caído nas graças da torcida, assim como parecido com o Lisca, por exemplo, no Sport. E aí a lacuna ficou lá. Quem é que vai ser o técnico do Ceará? E aí veio o Marquinhos Santos, que para mim foi um grande erro a contratação de um técnico. Você tá com Dorival, você tá com Thiago Nunes, você vem para o Marquinhos Santos, você já testa a sua incompetência na contratação do técnico. E deu no que deu. Marquinhos acumulou mais derrotas, Marquinhos acumulou mais incompetências dentro de campo com os resultados, não conseguiu fazer um bom trabalho, demitido. Uma equipe com tanto dinheiro, com tanto investimento, uma equipe que tinha a faca e o queijo na mão para se manter lá em cima, iniciou o brasileiro lá em cima e foi caindo nos mesmos erros que as equipes desestruturadas fazem. O Sport é uma delas. A imprensa daqui de Pernambuco, ela maquia muito que é só o Sport que faz isso. Mas o Ceará faz isso. O Ceará, 4 técnicos. Isso é um ingrediente contundente, pontual para um time que vai ser rebaixado. Trocar tanto de técnico. Aconteceu com o próprio Náutico, inclusive. E caiu para a Série C agora. Então, quando a gente pensa que o Ceará ia melhorar, o Ceará piora a situação, trazendo o Lúcio Gonçalves, que eu até falei no canal do Luiz, que é um tiro no pé. Era um tiro no escuro. E foi um tiro no escuro. Lúcio não é um treinador, é um cara que está começando a carreira agora. Não sei o porquê, qual critério o Ceará fez isso. E já estava com a guerra avisada. Já ouviu falar de guerra avisada não morre ninguém? O Ceará estava com a guerra avisada. E rebaixado foi por falta de escolhas corretas, falta de planejamento e, principalmente, soberba do presidente. Então, tá aí. Vai jogar agora a segunda divisão, depois de tantos anos na primeira. Vai se juntar mais 5 times do Nordeste: Sampaio Corrêa, CRB, Sport, ABC e Vitória. Vai ser 6 times do Nordeste ano que vem na Série B. Vai ser uma mini Copa do Nordeste. E vamos e convenhamos. O Sport é uma equipe com mais camisa do que todas essas citadas. E, de fato, vai ter meio que tipo a logística mais facilitada para que o Sport consiga mais pontos. Não que as equipes vai ser mais fácil, até porque o Sampaio Corrêa vai ser um osso duro de novo. Inclusive o Sport suou esse ano para ganhar do Sampaio. 1-0 na Ilha do Retiro. Mas o que eu quero dizer é, o Sport, em vez de viajar para jogar contra a equipe lá em Minas, para jogar contra a equipe lá em São Paulo, vai jogar contra a equipe aqui em Maranhão, no Ceará, né? no Natal. Então, assim, vai ter a logística mais facilitada, a malha, né? Aérea mais facilitada para que possa ter mais descanso nas viagens. Enfim, isso vai ser pano para outros vídeos. Deixe sua opinião aí do que você acha do Ceará, qual é o legado que fica para o Ceará, o que o Ceará deve fazer agora. Será que é rever, né, os erros? E, de fato, será que o Robson deve continuar no clube cearense, à frente, né? Será que é soberba? Será que a fala dele durante muitos anos foi positiva para a equipe alvinegra do Nordeste? Enfim, deixe sua opinião aí, né? Torcedores do Ceará, se quiserem dar suas opiniões, eu converso aqui com todos eles, com todos vocês. Então, abraço para todo mundo e fale aí, né? Mande para seus amigos aí, grupos de futebol, para a gente debater, ok? Tamo junto.